Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares e mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas a aprenderem programação de uma vez por todas e sem sofrimento também. Eu sou Gustavo Furtado, sou o criador do blog Dicas de Programação. Desde 2013 esse blog está no ar e estou aqui para entregar a minha experiência, meu conhecimento para ajudar você a trilhar um caminho mais suave a se tornar um programador profissional, tá? E o tema da live de hoje é muito interessante porque é como não ficar perdido na internet para aprender programação direito, né? Então vou passar aqui para minha tela para a gente ter alguns tópicos aqui para a gente ir conversando, ok? Então, beleza. A primeira coisa que eu queria configurar aqui na nossa conversa é um vocabulário, tá? É um vocabulário que faz diferença assim na sua forma de pensar. Quando você for olhar a internet, toda essa quantidade de dados, informações e cursos e etc. que você vê por aí, tá? Então é importante você já identificar o que é o que quando você estiver olhando para a internet, pesquisando para aprender programação, ok? Então, a internet, ela é a primeira coisa que ela é um universo de dados, é muitos dados, né? Eu já comentei algumas vezes que a quantidade de dados que é gerado por segundo na internet não dá para calcular, tá? Por exemplo, um avião que quando sai para fazer um voo pequeno que seja de meia hora, ele sai de um lugar e pousa no outro. A quantidade de dados que esse avião gera para sair de um lugar e pousar no outro é muita coisa, muitos dados. E isso também a gente pode estender para outros dispositivos, porque o avião é cheio de pequenos dispositivos, tá? Então, se você tem o seu celular aí, por exemplo, o tempo todo ele está gerando dados de onde você está localizado, a sua localização, e está mandando esses dados para o Google, para o Facebook, etc. Ok? Deixa eu aqui dar as boas-vindas, né? O Wanderson ali no YouTube. O Wanderson eu já vi algumas vezes aqui. Seja bem-vindo, Wanderson, de novo, né? Eu espero que esteja gostando aí das lives, né? O Luceni também, Rodrigues. Seja bem-vindo também aí. Hoje nós vamos tentar, assim, direcionar o nosso foco para a gente entender aí onde que a gente está pisando na internet, porque senão a gente se perde, né? Senão a internet vira uma areia movediça, né? A gente pisa e morre ali dentro e não consegue aprender nada, não evolui em nada na vida e tudo mais, tá? Então, aqui voltando ao que eu estava comentando, a quantidade de dados que os dispositivos todos que estão ligados na internet geram o tempo todo é muito grande, muito grande. Isso tem que estar na sua cabeça o tempo todo como programador. Por quê? O ouro, a economia hoje em dia, enquanto todo mundo está aí perdido, batendo cabeça na economia física, quem ganha dinheiro de fato é quem tem os dados na mão, quem tem esses bits na mão. E aí a gente pode incluir as maiores empresas do mundo, que são todas de tecnologia. E elas têm o quê? Os dados. Os dados são gerados aí no seu celular, são gerados em todos os servidores que estão na internet. Cada servidor daquele você não faz ideia de quantos dados estão sendo gerados de log ali. Por você estar vendo essa live aqui, neste momento, esses dados estão sendo registrados em log, em arquivos, né? Para falar, ó, tal pessoa estava assistindo a live do Gustavo em tal momento. Para quem que isso é importante? É importante, por exemplo, essas empresas gigantes aí no mundo da tecnologia, elas monetizam, ela tira dinheiro dos dados através de publicidade, que é uma das formas mais simples de monetizar através de meios de comunicação, né? Então, por exemplo, antes de falar de internet, a gente tinha o rádio. Como que o rádio, os donos de rádio antigamente eram muito ricos? Porque eles tinham os dados das pessoas, né? Quantas pessoas estão ouvindo essas rádios? Eles tinham isso aí, por isso que tem essas pesquisas de Ibope. Aí os anunciantes vão lá e vão fazer propaganda. É publicidade básica. A Globo, você acha que a novela que ela paga lá, que fica milhões para pagar, todo aquele salário de artistas, Big Brother e tudo mais, eu não assisto televisão, mas eu estou falando dos programas que já tinham no passado, não sei nem o que tem hoje em dia.
Para bancar tudo isso aí, como que eles tiram dinheiro? São os anunciantes, são as pessoas que ficam lá colocando dinheiro para mostrar a marca delas, mostrar a propaganda delas. Isso dá muito dinheiro, ok? E trazendo para a internet, as maiores empresas do mundo hoje em dia são as pessoas que têm, são as empresas que têm os dados nas mãos. Né? Os dados de quem? Nós, a gente que está gerando. Como que a gente gera esses dados? Da mesma forma que a gente ficava na frente da televisão assistindo novela. Por quê? Tem alguma coisa que atrai, que a gente acaba entregando os dados que a gente tem, porque a gente acha que é um preço barato. Né? Eu vou dar aqui os dados para o Google porque eu quero usar o Waze, eu quero usar o Google Maps, lá, o GPS, para eu ir de um lugar para o outro. E eu não estou nem aí porque ele vai usar meus dados. Né? Tudo bem. Só que esses dados na mão do Google valem muito dinheiro. E não tem nada de errado com isso, tá? Isso não é uma coisa... Tem muita discussão política, isso aí vai nos congressos e senados, né? No parlamento do mundo inteiro, tem discussão sobre essas privacidades dos dados. Mas, a princípio, isso não tem problema nenhum, tá? A princípio, sendo utilizado comercialmente, assim, assado, tá? Porque, como eu estou falando que os dados são muito valiosos, podem ser usados, inclusive, para coisas ruins, para terrorismo e para cima, entendeu? Coisas do tipo. Então, a gente aqui, enquanto a gente está aqui usando o nosso Facebook, estando feliz ali, vendo aquela timeline rolando na nossa mão, a gente está entregando informações que a gente nem sabe que a gente está entregando. Só que essas empresas gigantes, elas são especialistas em comportamento humano também, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para pensar e olhar na internet é ver que a gente entrega muitos dados, que tem muitos dados rolando na internet. Dados de todos os modos, todos os jeitos. Dados de voz, de áudio, dados de vídeo, né, de câmera, de lives como essa, como a live dos artistas e várias outras lives de vídeo. Qualquer vídeo que você põe no YouTube é dados também. Imagem é dados. Tá? Texto é dados, a princípio, quando a internet não era muito veloz, era inundada por texto. Isso é dados também. Tá? Você entendendo isso aí, a quantidade de dados que é gerado, qualquer número. O avião lá na asa direita, ele teve que fazer o movimento tal lá no flap, que é uma das coisas lá, para o avião poder fazer tal coisa em tal atitude. Tudo isso é dado, número. Ok? É importante você prestar atenção e perceber isso aí. A quantidade de dados é gigantesca, ok? Não esquece isso, que isso fique bem claro na sua cabeça. Aí a gente tem aqui um paralelo entre dados e informação. Dados é essa grande quantidade de coisa sendo gerada. Informação são esses dados um pouco organizados que gerem alguma coisa de valor para quem for ver. Então, por exemplo, essa quantidade de áudio, de vídeo, de texto que você viu aqui agora, esse texto que você está vendo aqui na tela agora mesmo, tudo é dados. Mas se juntar isso de alguma forma organizada, isso gera valor para você. Isso que eu estou te ensinando, falando com você, conversando. Então, os dados, a gente já viu que são muito valiosos. E o ouro maior de mineração ali naqueles dados é a extração da informação daquilo ali. Como você organiza aquilo de uma forma que faça sentido para alguém. Quando isso faz sentido para alguém, isso é uma troca. Isso vale dinheiro, muito dinheiro. Tá? Essas empresas gigantescas de tecnologia são especialistas exatamente nisso. Tá? Então, ficou claro? Dados e informação? Dados desorganizadamente. Você consegue ter muitos dados. Se algum ET, se existe alguma vida extraterrestre que sabe comunicar de alguma forma e chegar esses dados para a gente não consegue extrair nada daquilo ali. Porque é numa linguagem que a gente nunca viu. Concorda? Mas, a partir do momento que a gente tem algum insumo ali, um seed que a gente chama na parte técnica, né? Uma semente ali, em que a gente consegue ali ir depurando e decodificando aqueles dados e juntando aquilo de uma forma que faça sentido, aquilo vira uma informação. Então, estou falando um caso assim bem esdrúxulo, né? De uma comunicação extraterrestre. Chegou aqui um monte de dados, um monte de ondas, né? A gente não sabe decodificar. Mas a partir do momento que chega uma heurística, uma informação
que possa ajudar isso a fazer sentido e faça sentido, a gente tem uma informação. E isso é muito mais valioso do que aquelas ondas que vieram ali que a gente capturou. Entendeu? É um exemplo assim, bem... Não existe isso ainda não precisa correr para as montanhas, tá? Então, já que a internet é um universo inteiro de dados que são gerados ali o tempo todo, a internet também, ao mesmo tempo, ela tem muitos dados organizados. É um oceano gigantesco de informações. Muitas informações. Então, aí já começa um pouco a melhorar a nossa visão de como não ficar perdido. A gente tem que olhar na coisa de valor, nos dados que têm valor, ou seja, nas informações, tá? Mas não para por aí, tá? Acalma aí. As informações geram muito valor, então, nesta live você já está tendo uma informação que está gerando valor para você. Espero que você esteja aprendendo alguma coisa aqui que possa estar fazendo sentido para você. E isso já é mais valioso do que minimamente aqueles dados, aqueles bits de áudio e de vídeo e de texto que você viu por aí, ok? Então, a gente tem um universo de dados e um oceano de informações na internet. Só que a informação, ela também pode melhorar o valor dela. Ela pode ser mais valiosa. Como? Se ela estiver organizada em sequência. Aí começam a surgir os cursos, ok? Porque eu posso dar uma informação... claro que eu faço aqui, por exemplo, um exemplo. Estou fazendo uma live para muitas pessoas. Muita gente está em momentos diferentes. Eu posso priorizar um ou outro, mas acaba defasando um ou outro, né? Pô, tá ficando chata a live porque só fala de coisa básica. Ou outra pessoa, quando eu falo de coisa mais específica, uma pessoa que está mais no início fala, putz, ele só fala coisa complicada. Então acaba ficando um pouco desorganizado, infelizmente. Porque é um oceano de perfis também, tá? Só que, se eu pegar esse monte de informação que eu tenho, que eu vou fazer nas lives, por exemplo, um monte de informação, joga na internet mesmo, você vai lá, como que faz tal coisa, você acaba descobrindo, como que faz tal outra coisa, você acaba descobrindo, como que eu instalo o PHP aqui, nunca programei PHP, vou programar em PHP, instalo PHP aqui no Mac, você consegue fazer isso aí. Só que se você pegar essas informações todas e organizar numa certa sequência, num passo a passo, você concorda comigo que essas informações organizadas em sequências, elas valem mais do que a informação pura e simples? Um exemplo, a gente tem todos os dados, as informações de bolsas de valores. Você pode chegar lá qualquer site aí de análise de bolsa de valores, você vai estar lá, ó, subiu, desceu, papapá. São os dados e já estão organizados em forma de gráfico e tudo mais, tá? É uma informação. Só que se você tiver ali uma sequência aprimorada para você ali, de uma forma que, pensando assim na Bolsa de Valores, essa analogia, que está voltada ali para o foco que você tem. Por exemplo, você está no momento em que você está investindo mais em tais coisas, sei lá, coisas mais menos risco, por exemplo, e 20% de risco, alguma coisa. Você tem seu perfil econômico ali de investimento, tá? As informações que vão vir para você, elas vão vir, se elas vierem numa sequência, numa organização que que gere mais valor para aquele momento que você está, é muito mais valioso do que a informação pura e simples. Porque a informação a gente tem o tempo todo. Além de a gente ter acesso a muitos dados, a gente também tem acesso a muitas informações. E vai diminuindo o acesso. Acesso à informação organizada, em sequência, lógica, que possa fazer sentido muito mais especificamente para você, já é muito mais valioso e muito mais escasso também. Concorda? Aqui o Wanderson falou, então quando os dados estão estruturados, são uma fonte rica de informações úteis. Fonte, exatamente. A fonte é igual uma fonte de água caindo, tá? Só que você pegar ali, você não, por exemplo, tá vindo uma fonte ali de água que está trazendo minério, ouro, sei lá, diamante. Mas você tem que minerar aquilo ali, trazer alguma coisa de uma forma que faça sentido. Se neste momento o diamante é a coisa rica que você quer extrair dali, beleza, você vai ficar ali tentando extrair o diamante. Se num outro momento é uma outra pedra ou alguma outra coisa que você está extraindo ali daquela fonte que está vindo um monte de informações também, tá?
depende do momento, entendeu? Então, no momento, o diamante é muito valioso. No outro momento, o ouro é muito valioso. No outro momento, uma outra pedra lá, qualquer outra pedra, inventa o nome de pedra aí, é muito mais valioso também. Depende muito do momento, né? Falando assim nessa analogia, é mais econômico, né? Por que o diamante é tão valioso? Por que o ouro é tão valioso? Né? Porque é escasso, porque tem rastreio, dá para cunhar moedas, cunhar dinheiro com isso aí, tá? Então, tipo assim, depende muito do momento, da valorização que aquilo ali está tendo, tá? Mas trazendo a analogia para a gente, se você quer aprender a programar, você vai na internet cheio de dados, cheio de informação, cheio de curso. Você consegue acessar. Tem um monte de curso aí gratuito, né? Eu tenho um curso gratuito que você pode acessar lá, que tem ali uma sequência lógica, tá? Só que ali, nos cursos que você for achar, você vai ter uma sequência. Ainda assim vai ter ali uma falta, como que eu posso dizer? Ainda vai faltar algo a mais para encaixar no seu perfil próprio, porque está sendo uma coisa muito generalizada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você quer trabalhar com front-end, você quer fazer uma carreira ali com front-end, e você está ali engasgado com a parte de lógica de programação, estrutura de dados, que é o que vão ensinando na faculdade ali. E C, eles vão ensinar com C, ou Java, ou sei lá, qualquer linguagem. Aquilo ali é um monte de dados que para o objetivo que você quer, não está encaixando, entendeu? É importante você aprender lógica de programação, estrutura de dados? É bom você aprender, para você ter uma carreira boa. Só que para o objetivo que você quer inicialmente, eu quero criar um site agora. Eu não preciso me aprofundar ali na lógica de programação. Eu não preciso criar um algoritmo de ordenação. Para que você vai usar um algoritmo de ordenação se você está querendo desenvolver um site, um layout de uma tela? Entende? Então, tipo assim, mesmo as informações sequenciais, elas acabam, às vezes, não se encaixando no perfil. Então, ainda assim, a gente falou dos dados, falou das informações, falou da informação organizada em sequência e tem um nível maior ainda, que é uma coisa que encaixa mais especificamente em você. Concorda? E isso, se a gente for parar para pensar, falando aqui um pouco de valor, mas é bem filosófico, né, esse tipo de coisa. A gente chega num ponto, assim como o diamante tem aquele valor que vão inventar aí. Talvez o diamante seja tão valioso por causa das cadeias químicas lá, da forma que ele faz estruturalmente, é a pedra mais rígida que tem no universo. Sei lá, ela consegue furar qualquer outra pedra. Mas e o ouro? O ouro é mole, entendeu? O ouro é estético, entendeu? É muito estético. Então, o valor das coisas vai muito do momento da situação. E no final das contas, a coisa que a gente mais tem de valor na vida é o tempo. Tem muita gente que fica ali entre tempo e dinheiro, mas o dinheiro vale muito menos, mas muito, muito, muito menos do que o tempo. Uma pessoa que é bilionária, ela gastaria ali, sei lá, se ela tem 2 bilhões, ela gastaria 1 bilhão e 900 para ganhar mais um ano de vida. Para ela ter mais, sei lá, 100 milhões ali, ou até mais. Entendeu? O tempo perde, o dinheiro perde muito o valor dele se a gente for comparar com o tempo. Então, se a gente for trazer isso é pensamento de pessoa rica, pessoa milionária. Tempo vale muito, mas muito mais, infinitamente mais do que o dinheiro. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo aqui, se eu tenho 50 reais e eu preciso, sei lá, preciso consertar o chuveiro, por exemplo, tá? Só que, eu estou aqui estudando, eu estou aqui investindo no momento em que esse tempo que eu estou gastando aqui, ele vale muito, muito no que eu estou investindo, ok? Vale a pena eu pegar esses 50 reais e pagar para alguém consertar aquele chuveiro. Mesmo que esse trabalho do chuveiro fosse te gastar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Depende muito de onde você estiver investindo o seu tempo. Se o seu tempo está ocioso, logicamente, você vai lá e conserta o chuveiro. Só que, se você não tem tempo, você está escasso, você trabalha o dia inteiro, você faz faculdade e ainda por cima você quer focar numa coisa específica para você aprender e se destacar,
Esses 10 minutos que você, sei lá, você chega em casa às 11 horas da noite e tem 10 minutos ali para sentar num livro e estudar alguma coisa. Esse dinheiro, R$50, vale menos do que esses 10 minutos. Entende? Então, olha as observâncias assim. O tempo vale muito dinheiro, porque ele é finito também na nossa vida. Ele vai acabar. Então, onde que você está gastando o seu tempo? Se você quiser gastar o seu tempo minerando, a gente fala na computação, fala de escovar bits. Se você vai ficar ali escovando os bits lá para pegar os dados que você precisa, para montar uma informação que faça sentido, e depois você vai juntando esses dados todos, montando várias informações, colocando aquilo numa sequência que possa fazer sentido para você. Isso é muito valioso para quando você está na borda da tecnologia, para coisas que não foram inventadas ainda. Tem muitos doutores aí que merecidamente merece o agradecimento, aplauso da humanidade inteira, que ficam aumentando o conhecimento da humanidade, porque eles ficam fazendo justamente isso, explorando ali os bits do bits para aumentar o conhecimento da humanidade. Mas uma coisa tão trivial como, por exemplo, aprender a programar, você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar ali escovando bits, criando informação, tentando ver uma... Estou juntando aqui do Stack Overflow com do GitHub, com aquele negócio que eu vi no Google, com esse artigo, com isso aqui. Aí você monta um Frankenstein ali e aquele negócio funciona. Mas você não aprendeu nada daquilo ali. Você pode aprender alguma coisinha ou outra ali, mas você perdeu tempo. Você perdeu um tempo ali que você poderia estar... Se você tivesse gastado esse mesmo tempo numa informação organizada em sequência lógica e com uma tutoria, uma mentoria de falando, vai naquele caminho ali, vai naquele outro ali assim assado. Você vai economizar muito tempo, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Ok? Mais coisa ali, ó. Luzeni falou, concordo, realmente, é isso mesmo. C++, SoftBlue, eu querendo que faça algo para mostrar na tela e nada acontece, somente programação. Tá vendo? É um curso, eu imagino, esse SoftBlue ou C++. Ele está organizado. É uma sequência de informações organizada ali num curso e pode até fazer sentido. Só que se ele não está encaixando ali naquele seu momento, no seu tempo, né? No seu momento atual, na situação que você tem atualmente, perde valor. Concorda? Sendo que se você tivesse... o que você quer fazer, por exemplo? Eu gosto muito de, antes de falar qualquer coisa para alguém, antes de dar um caminho, um direcionamento, eu pergunto, qual que é o seu objetivo primeiro? O que você quer da vida? O que você quer fazer? Você quer aprender programação por aprender? Vai na internet e pesquisa e qualquer dado que você achar lá faz sentido para você. Né? Tem até acho que é um desenho, a Alice, né? Do País das Maravilhas lá. Acho que é o coelho lá, um daqueles bichos lá que fala. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é caminho. Segue qualquer um, tá tudo bem, vai dar certo no final das contas. Né? Então é mais ou menos assim. Você tem que ter um objetivo onde você quer chegar. E depois, onde você descobriu onde você quer chegar, faça um planejamento, um projeto, um plano de como você vai chegar lá. E depois que você já entendeu como que você vai chegar lá, você vai um passo depois do outro. Simples assim. E confia naquele processo que você pensou anteriormente. Não fica se distraindo, não. Você tem que ter foco, tá? A gente vai falar um pouquinho de foco daqui a pouco. Ok? Então, tempo é uma das coisas mais valiosas, tá? Então, ali, a gente tem os dados, as informações, a gente tem uma sequência, a gente tem ali um passo a passo. Você consegue, é um tutorial, tá? Você chega na internet e fala assim, como que eu faço tal coisa? Pode ter um passo a passo ali, uma informação organizada sequencialmente, gera valor para você e tudo mais. Só que isso já tem um certo valor. Só que se você tiver um personal trainer, né, indicando para você, faz esse exercício, vai ali naquele caminho, você quer chegar ali, né? O personal trainer, quando você vai na academia, a primeira coisa que ele pergunta é qual que é o seu objetivo, o que você está querendo aqui? Você quer ficar fortão? Você quer saúde só? Você quer acabar com a barriga? Você quer emagrecer? Então, dependendo de onde você quer chegar, ele vai te passar uma sequência de exercícios para você fazer. Ele vai te passar ali um direcionamento para você fazer. E o seu papel é justamente entender aquilo ali e executar passo por passo, certo? Então, você está tendo uma tutoria, você está tendo ali uma mentoria. Alguém está
está ali acompanhando para você e dando um direcionamento. E você tendo uma confiança, uma certa confiança no que essa pessoa está falando para você. Concorda? E aqui eu gosto de diferenciar também essas duas palavras, tutoria e mentoria. Tá? A tutoria, ela simplesmente é um tutorial. Você vai na internet, é um tutorial. Como instalar o Windows, como qualquer coisa. Né? Tem um passo a passo ali e você tem quem está escrevendo aquele passo a passo, ele está indicando, você pode tirar dúvidas com ele, ele é seu tutor. Tá? É um tutor. Te dando o caminho ali, te dando suporte, ok? Só que a mentoria, ela é o tutor com algo a mais. Esse algo a mais é a primeira palavra, a primeira parte da palavra, é a mente. A mentoria, tá? Primeiro, antes de você chegar em qualquer lugar, você tem que fazer a sua mente chegar lá primeiro, ok? Eu quero ser um milionário. Primeiro, você tem que fazer a sua mente ser milionária. Eu quero ser um engenheiro. Você tem que fazer a sua mente se tornar uma engenheira primeiro. Aí depois você vai seguir o caminho, porque a mente ela vai puxar você para lá, tá? Então a mentoria é uma forma de você configurar com um tutor de mente junto, te ajudando a configurar a sua mente para o objetivo que você quer. Entendeu? Você quer ser um advogado. Configura sua mente como um advogado é. Se você conseguir isso aí, você vai alcançar aquele objetivo. De uma forma ou de outra, você vai conseguir chegar lá, porque a nossa mente é muito poderosa, muito mais do que a gente imagina, tá? Então, a mentoria, eu gosto de diferenciar isso aí. Tutorial é só, o tutor, ele só vai te indicar, né? Tutor de uma criança, eu vou cuidar dessa criança até ela ser uma adulta, né? E vou ali ensinar ela, ajudar ela, levar, né? Mas o mentor é uma pessoa que vai ajudar a sua mente a chegar lá primeiro. E isso vai facilitar muito o processo seu de aprendizado. Tá? Então, a pergunta que não quer calar. Faça essa pergunta para você agora. Qual é o seu objetivo? Antes de você estar perdido, você pode estar perdido sem saber para onde ir. Sem saber onde chegar. Então, você está realmente perdido. Né? Como diz lá o coelho lá da Alice, do País das Maravilhas, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é caminho. Escolhe aí qualquer um caminho e vai. Escolhe um. Só que aqui também, mesmo se você escolher qualquer um, só para escolher um, pega ele e vai nele. Não fica perdido, alienado o tempo todo. Não seja um alienado na vida inteira. Vai perder a sua vida, assim. Vai perder o seu tempo, que é a coisa mais valiosa. Porque você não consegue aprender tudo. Você não vai conseguir. Tá? Se você conseguir, né? Isso é Deus. Chegando é assim. Não dá. Pode ver a internet, que é uma coisa muito recente, que tem uma quantidade enorme de dados e ninguém no mundo consegue acompanhar. Quantos segundos, aliás, quantos terabytes, quantas horas, dias, anos de dados são gerados, de vídeos, são gerados no YouTube por segundo? Para pensar. Essa live aqui é se eu tiver mais 1 milhão, é 1 milhão de segundos por segundo. Olha só. Sem contar o pessoal grava e põe lá depois. Estou falando de live. Então, não dá para acompanhar tudo. Não dá. Então, se você está perdido, você vai ficar perdido o tempo todo. Você vai ficar alienado, assim. Estou viajando. Fica jogando de um lado para o outro. Tá? Então, primeira coisa é, defina um objetivo. O que você quer? Eu quero me tornar um front-ender. Eu quero me tornar um UX. Eu quero me tornar um programador Java back-end. Eu quero me tornar um desenvolvedor de aplicativo. Eu quero me tornar um desenvolvedor de jogos. Eu quero me tornar um desenvolvedor de foguete, fazer programação embarcada. Eu quero ser doutor em astrofísica. Eu quero, entendeu? Escolhe. Define o que você quer. Depois que você definiu, você vai traçar a sua rota. Ok? É muito importante isso aqui. Não subestime essa pergunta. Ela talvez seja a coisa mais importante dessa live. Ok? E depois que você já definiu o que você quer, foco. E foco, tem muita gente que acha que foco é escolher uma coisa e ficar ali, né? Olhando aquele negócio. Né? Escolher, falar sim para uma coisa. Mas, na verdade, foco nos dias de hoje, com tantas notificações acontecendo, tantos likes e comentários e e-mails e mensagens e tudo,
Foco, na verdade, é falar não para o mundo em volta. Falar não para o resto. Você falou sim para alguma coisa, só que esse sim, a força entre o sim e o não para o resto, ou falar não para o resto, você tem que ter muito mais força, tá? Muito mais força para competir com todas as notificações que chegam nos nossos celulares. Então, uma boa coisa que você poderia fazer no seu sim, no seu foco, é desligar o seu celular, colocar sei lá, no modo avião, tirar todas as redes sociais do seu computador e falar sim para aquele próximo passo que você vai dar, naquela rota que você já definiu, para aquele destino que você já definiu. Certo? Foco, falar não para todo o resto que você tem e sim para uma única coisa. Tá? Sendo que o não que você tem que ficar falando para cada coisinha e internamente na sua mente também. Mentalmente, você tem que ficar falando não para muitas coisas. Sabe aquela preocupação da conta que você não pagou? Aquela preocupação da namorada que não respondeu sua mensagem? É não pro resto. O mundo não vai acabar se você parar meia hora e fazer uma coisa focada. 1 hora. Não vai acabar. Você não vai morrer por causa disso. Seu relacionamento não vai acabar por causa disso. 99,999% de chance que não. Pode ser que tem um louco, uma louca do outro lado do seu relacionamento aí que por causa disso pode acabar um relacionamento. Enfim. E uma outra coisa que eu quero deixar assim de provocação para você, como o foco é falar não para muitas coisas, a maioria dessas coisas são conveniências. Então, por exemplo, falar não para na hora que você acorda e não fica ali enrolando para levantar, não sabe se levanta, isso é conveniência. É gostosinho ficar ali no quentinho da cama, né? Não tem nada de errado com isso. Pode ficar lá. Só que você está falando não para sua coisa importante, tá? Então, a conveniência de fazer as coisas que você gosta, aquele Netflix, aquele jogo, sei lá, sair, fazer alguma coisa que você gosta, né? Talvez seja conveniência. Se você está confortável na sua vida, eu quero te provocar que se você está confortável, alguma coisa está de errada. Alguma coisa está errada. Porque estabilidade não existe, a gente está vendo agora. Se você estava confortável há muito tempo e veio essa crise agora e te deu um baque, estava errado. Entendeu? Não tinha estabilidade. Né? Tem muita pessoa que tem emprego público que agora não vai receber, ou sei lá, o governo de alguma forma vai rever isso aí, a estabilidade que achava que tinha vai acabar perdendo. E o comprometimento é com o seu objetivo. O seu objetivo é qual? É se tornar um programador back-end especializado em Java, Spring Boot? O que você está fazendo agora se você não está estudando isso? Né? Agora você está assistindo essa live. É um passinho que você está dando nesse caminho. Parabéns. Tá? Mas vai ficar gravado e alguém vai receber essa mensagem depois que neste momento agora que eu estou fazendo a live, essa pessoa estava lá assistindo no Netflix. Está lá assistindo qualquer outra coisa, sei lá. Ou fazendo nada. Lá no celular, vendo no Facebook, as redes sociais, fica ali 1 hora na rede social. Conveniência. E sendo que se você tivesse gastado essa 1 hora com comprometimento com o seu objetivo, né? Seu ponto B, onde você quer chegar, seria muito bem gasto. Tá? Tempo é valioso. Você está entregando o seu tempo, talvez, para as empresas de dados lá ficarem ricas. Pensa nisso. Ok? Então, é simples. Não tem dificuldade. A internet está lá. Tem um mar de dados. Tem, né, comentei, um oceano de dados é um universo de dados e um oceano de informações. E um mar de cursos também. Que você precisa, você pode se perder tanto no universo, quanto no oceano, quanto no rio, você pode se perder. Na Terra você pode se perder. Então o que você precisa é de uma rota. Trace, vê onde você quer chegar e planeja aquilo ali. Eu vou fazer isso aqui, assim, assado, e quero chegar naquele ponto.
Então você tem ali o que você tem que fazer. Depois que você já definiu a meta e já tem ali a sua rota, o que você tem que fazer é dar um passo de cada vez. Você pode andar, até porque se você estiver dando passos na direção errada, você está piorando a sua situação. Então, você tem que dar passo na direção certa. Planejamento, foco, determinação, comprometimento. Ali, você já sabe o que você tem que fazer, fala não para o resto, foco, esquece o resto em volta e anda ali naquela direção. Ok?